Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Timão mantém a liderança do campeonato, mas defendeu do que atacou, é verdade? Ou seja, a estratégia de Vitor Pereira deu certo e o Renato Augusto decidiu de novo. Vamos falar sobre esse jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, se liga nessa dica, o OneFootball tem as principais notícias do mundo da bola, inclusive do teu time do coração. Se você ativar as notificações, você recebe tudo na palma da sua mão em tempo real. Mercado da bola, as principais novidades de todas as equipes que disputam o Brasileirão, todas as competições e ainda a transmissão ao vivo e de graça da Bundesliga, que tá terminando, o Bayern já foi campeão, tem a última rodada final de semana que vem, tudo para você acompanhar sem custar absolutamente nada na palma da sua mão, na tela do seu celular, da sua Smart TV, do seu tablet, onde você estiver. Então não perde o teu tempo, o link tá aqui na descrição, você baixa de graça, não custa nada e serve para qualquer celular. Campeonato Brasileiro é isso, rapaziada. 3 pontinhos conquistados, vitória fundamental sobre um adversário que quase não perde dentro da sua casa. Inclusive, foi a primeira derrota do Red Bull Bragantino jogando no Nabi Abichedi nesse ano. A última tinha sido em novembro do ano passado. Ou seja, muitas equipes vão ter dificuldades jogando lá em Bragança Paulista e o Corinthians conseguiu esses 3 pontos. Fundamental também em termos de tabela, porque o Santos, que goleou o Cuiabá, seria o líder caso o Corinthians não tivesse vencido a partida. Então o Corinthians chegou a 12 pontos e o Santos colou ali com 10, 2 pontinhos atrás. Nesse começo de campeonato, em que a gente está vendo pelo menos os favoritos, né, os ditos favoritos, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, terem dificuldades por conta da gestão física do elenco, de outras competições, calendário apertado, tudo que a gente já sabia. E muitas equipes até enfrentando uma transição. O Galo mudou o treinador, o Flamengo da mesma forma, trabalhos começando, que é o caso do Corinthians também. Então, nesse momento, muito importante você se manter entre os primeiros, se manter na ponta da tabela. Eu não sei se o Corinthians vai ser campeão e é muito cedo para poder afirmar esse tipo de coisa. Eu acho que esses três, especialmente esses três, vão crescer muito ao longo da competição? Com certeza acho que sim. Mas você estar ali, se mantendo entre os primeiros, conquistando uma sequência importante de 4 vitórias em 5 jogos, isso é fundamental. Até porque o Corinthians, como eu disse, é um time em formação. Tem jogadores que chegaram faz pouco tempo, aí, o caso do Bruno Melo, do Rafael Ramos, que jogaram hoje, inclusive. O Vitor Pereira ainda está tentando encontrar uma equipe, está tendo dificuldades por conta das lesões, já perdeu o Paulinho, perdeu o Fagner aí também. Então tem uma dificuldade com Libertadores ainda ao mesmo tempo, mas mesmo com essa rodagem, o Corinthians vem conquistando seus objetivos, tanto na Libertadores quanto no Brasileiro. Falando desse jogo especificamente, mais uma vez ele revezou, né, o que a gente já imaginava, que ele começaria com William, Renato Augusto e Roger Guedes. Mas por que não começou com eles na Libertadores? Ele já explicou, né? Isso já passou e tudo mais, já explicou que o William, por exemplo, só tinha condições para 30 minutos, talvez ele nem precisasse utilizar os caras, acabou colocando no segundo tempo e o resultado só não veio porque realmente o Corinthians criou muitas oportunidades na Colômbia, acabou não convertendo-as em gol. Nesse caso, nesse jogo, foi completamente o contrário. Gente, a estatística do jogo é um negócio... Eu não sou assim tão apegado à estatística, eu faço uma leitura mais, digamos assim, mais técnica do jogo, né? Porque às vezes a estatística, o cara cruzou tantas bolas, né? Aí você vai ver as bolas foram lá pro outro lado. Enfim, não, só para dar um exemplo, assim, finalizou tanto, aí você vai olhar as finalizações, né? Aquele chutinho que sai do lado da trave, enfim, que não gera perigo nenhum. Mas, muitas vezes, a estatística, ela representa aquilo que faz o jogo. Eu sempre gosto de ver estatística também por conta disso. O Bragantino teve mais posse de bola, 57-43, teve mais finalizações, 8-4, e esse número é impressionante. No gol, dados do SofaScore, da galera do SofaScore lá. No gol, o Bragantino finalizou 2 e o Corinthians 1. Onde sai o gol da vitória através do Renato Augusto. Um carrinho de fora da área. Vejam só o que o Renato Augusto conseguiu. Mas era como o Corinthians poderia vencer. Numa individualidade, num erro na saída de bola do Jadson, né, da equipe do Bragantino, nessa marcação alta que o Corinthians fez, que o Bragantino fazia desde o começo do jogo, atrapalhando bem, dificultando bem a saída de bola do Corinthians, porque o Bragantino é um time muito bem treinado, que estava com o Maldonado no banco de reservas. Mas é um time muito bem treinado pelo Barbieri,
que sabe muito o que fazer. E olha que tinha alguns desfalques no time, tinha a volta do Arthur, que saiu no segundo tempo porque tá voltando de lesão, um bom tempo parado. Vários jogadores de fora, né? O Léo Ortiz também não estava no banco. O ataque com o Alejandro e Bruno Tubarão. O Ítalo, que é titular, entrou no segundo tempo e deu uma cabeçada bem perigosa na segunda etapa. O Bragantino é um time que marca muito bem e tem uma transição muito rápida. O Vitor Pereira tentou travar isso, mas teve muitas dificuldades. O Rafael Ramos sofreu por um lado, o Bruno Melo sofreu por outro, e no meio de campo, o Corinthians tinha o Cantillo e o Du. O Cantillo, eu sou um dos caras que defende o colombiano, é impressionante quando a gente compara, né, o nível de intensidade dele com o Maicon. O Maicon é um cara muito mais ágil, muito mais assertivo, né? O Cantillo, ele parece que ele pensa uma rotação a mais para poder executar a jogada. E hoje, no futebol de hoje, ainda mais com um time contra o Bragantino, você precisa ter muito mais agilidade nos movimentos. E aí o Duqueiroz é o cara que ainda conseguiu, né, dar essa sustentação. O Renato Augusto é um cara que, quando ele tá, como disse o Vitor Pereira, 100% fisicamente, ou pelo menos próximo disso, ele é diferente. Ele faz o time jogar, ele consegue se deslocar, né? Mesmo com uma marcação muito forte, ele consegue dar muita opção e aí ele arma o jogo para a equipe do Corinthians. Mesmo que tenha ali no ataque jogadores velozes, né? Como era o caso do William por um lado e o Mantua por outro. Mas o Renato, ele é o cérebro do time, então você precisa dele. Só que o Bragantino, além de marcar alto, quando ele estava sem a bola, ele também tem uma recomposição muito rápida, ele também tem os lados do campo muito fortes, ele também marca com uma intensidade muito grande. Então, para o Corinthians era difícil entrar. E quando o Bragantino pegava a bola, o Corinthians dificilmente conseguia recuperar essa bola no campo ofensivo, tinha que esperar um pouquinho para poder recuperar. Então era um jogo muito travado. O jogo tecnicamente não foi brilhante, os goleiros pouco trabalharam, o Cássio até trabalhou um pouquinho mais no final da segunda etapa, numa pressão ali que o Bragantino exerceu. E aí o Vitor Pereira promoveu um negócio fantástico, né? Ele meteu 4 zagueiros no jogo. Mas por quê? Porque o Bragantino começou a jogar a bola para dentro da área e começou a explorar os lados do campo ainda mais num cenário meio que óbvio, né, do jogo, em que o Corinthians, depois do 1-0, acabou sendo empurrado pelo Bragantino. E aí ele coloca o Robson Bambu no lugar do Rafael Ramos, que estava sofrendo ali pelo lado direito. Ele já tinha o Gil e o Raul Gustavo, e o João Vitor também entra no lugar do Roger Guedes, que estava jogando como centroavante. Já vou falar sobre ele também. O Robson faz mais a lateral direita, né, digamos assim, né, mas na verdade ele fez uma linha de 4 defensores, porque o Bruno Melo também é um jogador mais defensivo pelo lado esquerdo. E aí ele tinha o Raul por ali, o João Vitor, o Gil e mais o Robson. Cara, o Bragantino não conseguia entrar, tanto por baixo quanto na bola aérea, exatamente por esse nível de defesa que o Vitor Pereira impôs. Ah, mas que retranca, que não sei o quê. Gente, os 3 pontos estão na conta do Corinthians, o Corinthians é líder do campeonato e era isso que precisava fazer naquele momento. Até porque, quando ele faz isso, eu até achei estranho, nessa última alteração dele, quando ele coloca o Robson no lugar do Rafael Ramos, eu falei assim, poxa, o Renato vai continuar no jogo? Porque o Renato Augusto ali já tinha cansado. Isso era 30 do segundo. Ele só vai sair aos 39 para a entrada do Mosquito. Quando o Renato permanece, o Renato faz, às vezes, né, desse ponta pelo lado direito. Não tinha condição. Aí ele começou a voltar para tentar ajudar o setor defensivo pelo lado direito e aí cansou facilmente, né? Tanto que ele teve que botar um Mosquito para aí sim fazer essa correria e também empurrar um pouco, né, o lado esquerdo defensivo do Bragantino para o Corinthians também criar daqui a pouco alguma oportunidade. E ele até teve a chance, né? Se enrolou com a bola na ponta direita, mas o jogo ficou mais aberto nessa reta final. Mas é fato que quando o Du recebe o apoio do Maicon, que entra no lugar do Mantuan, e depois o Renato até permanece, né, uns minutinhos, e depois entra o Mosquito, aí o time ficou um pouco mais ágil, né? E é a gestão física que o Vitor Pereira tá tentando implementar, né? Os jogadores visivelmente cansaram, o William também não conseguiu dar essa sustentação no segundo tempo de arranque, ele até tentou, e o Renato Augusto já tinha feito o que podia dentro do jogo, especialmente o gol da vitória num passe do Duqueiroz, na roubada de bola do William, na saída de bola errada do Jadson. Enfim, foi 1-0, 1-0 que dá uma tranquilidade para o Corinthians nesse momento. Como eu disse, o campeonato está embolado, ninguém disparou ainda, então se manter ali no topo é interessante. É um adversário que não vai perder
dificilmente vai perder pontos dentro da sua casa. Então, por isso, essa vitória foi fundamental. O Corinthians tem 4 vitórias em 5 jogos. Cara, isso é uma sequência muito importante. É uma sequência muito importante para você ter confiança. Tá liderando o grupo na Libertadores, tá liderando o Campeonato Brasileiro e o Vitor Pereira, que tá chegando, tá fazendo as suas escolhas. O Roger Guedes, que tinha, pela primeira vez, não entrado no jogo contra o Deportivo Cali, muita gente questionou, né? Será que o Vitor Pereira tá dando um castigo para ele depois das reclamações públicas de que ele queria sequência, aquela coisa toda? Pois bem, ele foi titular hoje, só que na referência. E é curioso, porque ele tinha reclamado que estava jogando numa função que ele não se adaptava muito, que ele já tinha pedido para jogar de ponta. Pois o Vitor Pereira colocou ele de centroavante, tipo assim, como disse o próprio Vitor na entrevista coletiva passada, o coletivo está à frente do individual. Então, você vai jogar na referência, com o Mantuan e o William abertos. E o Roger não fez um bom jogo. Aí, claro, né, a gente vai dizer que ele não está na sua melhor função, mas ele quando está na referência, eu não acho que ele tem que fazer o pivô, como o Jô fazem muito bem. Aliás, o Jô fez muita falta no jogo. O Júnior Moraes entrou no segundo tempo também, mas poucos minutos para a gente poder ver, né? O Jô é titularíssimo dessa equipe, ainda mais na função de centroavante, do jeito que ele exerce, ninguém consegue exercer igual, ainda mais fininho, do jeito que ele tá, bem fisicamente. Então, Jô incontestável. O Roger, eu não espero que o Roger vá fazer o pivô, brigar com os zagueiros. Eu espero que ele dê opção. Eu espero que ele faça o facão. Eu espero que ele se movimente lá na frente. E nem isso ele conseguiu. Então o Roger, ele vai precisar demonstrar ao Vitor Pereira que ele merece essa titularidade. Só reclamar das entrevistas realmente não vai funcionar. E aí, independentemente se ele vai jogar na ponta ou se ele vai jogar na referência, ele precisa dar opção. Não tô nem dizendo aqui que ele tem que fazer gol, que ele tem que... Não, ele precisa ser um cara envolvido no jogo. Sendo envolvido no jogo, é óbvio que o treinador tá avaliando isso nos treinos e nos jogos para poder mantê-lo ali na equipe titular. Hoje o Corinthians tem mais opções. Então, já tá muito claro que ninguém vai jogar no nome, ninguém vai jogar no contra-cheque, o mais alto salário é que joga. Tem alguns titulares que a gente não tira do time. O William e o Renato Augusto, por exemplo. Agora, se esses caras começarem a caminhar em campo, provavelmente pela questão física, é óbvio que ele vai fazer as suas escolhas, como já fez, né? Já vinha tirando o Renato constantemente no intervalo, ou deixando de fora de algumas partidas. Hoje ele deixou um pouquinho mais, talvez pela confiança do cara, né? Ele estava fazendo um bom jogo, tinha feito o gol da partida, saiu só aos 39, mas visivelmente cansado. É um cara que, contra a Portuguesa do Rio de Janeiro no meio da semana que vem, não vai começar o jogo. Vai ter que dar uma repousada, porque depois tem mais Brasileiro, mais Libertadores. Que ano difícil, meus amigos. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!